bem? Tudo ótimo aqui por aí. Tudo bem. Obrigada por topar vir aqui contar um pouquinho pra gente sobre a realidade aí na Holanda. Isso. E Obrigada você tá em pelo convite. Amsterdã. Tô. Me conta um pouquinho de você, conta a sua história, me conta como é que você vai parar em Amsterdã. E a Então, gente vai batendo papo. vamos lá. Eu vim para Amsterdã já fazem 5 anos. Acho que esse mês completa 5 anos que eu tô aqui. E a gente já tinha tido uma experiência de morar fora, eu e meu companheiro. Aí a gente voltou pro Brasil. E aí aquele bichinho da vai morar fora me picou, e com ele também, e a gente acabou buscando oportunidades de trabalho aqui e rolou de vir para cá. Assim. A gente nunca tinha vindo, mas quando a gente veio por uma oportunidade de trabalho, a gente chamou e falou: não, vamos ficar. Então, por enquanto, estamos aqui por isso. Inicialmente viemos A porque a trabalho. gente realmente queria sair, né? Queria ter uma experiência, outra experiência fora. Foi isso. E apaixonei. E você já era doula, você se formou aí, você se formou no Brasil. Conta a tua trajetória como doula também. Não, não era doula. Eu sou formada em psicologia, mas já nem atuava mais como psicóloga um tempão. Zero envolvida no mundo de parto, de qualquer coisa assim. Trabalhava com marketing digital, outra coisa completamente diferente. Mas morando fora, desde a outra experiência que eu tive morando antes de morar aqui, eu assistia muito YouTube, consumia muito YouTube, porque a gente fica um pouco na solidão quando a gente mora fora, até a gente Sim. fazer amigos e tudo mais. Então, eu consumia muito YouTube, comecei a consumir muitos vídeos de partos domiciliares e tudo mais, e achava o máximo. E aí foi quando eu descobri a figura da doula em um desses vídeos, e todos eles tinham aquela figura daquela mulher, e eu achava muito legal, mas nunca tive essa pretensão. Já morando aqui, há um tempo já, as minhas amigas começaram a engravidar, e minha vontade, meu desejo, assim, meu hobby por estudar sobre isso aumentava cada vez mais, mas era só horas vagas, assim. E as minhas amigas engravidando e sempre compartilhando comigo coisas, e eu tinha várias informações que não era normal uma pessoa qualquer ter. E aí algumas dessas amigas começaram a falar: por que você não faz um curso de doula? Você devia ser doula, enfim. E num desses momentos o meu companheiro falou: não, não é possível, todo mundo está falando isso e você Então não vai vai. fazer nada. Ele encontrou o curso em inglês, porque eu não falo holandês, né? Então, além tem essa dificuldade também de ser um curso Sim. que fosse em inglês. Aí ele encontrou o curso e era para dali um mês. Aí ele me inscreveu e falou: você vai ter um curso dia tal e tal de Já doula. Eu falei: tá. meu Deus, como assim? E Mas que foi bom que teve esse assim, incentivo. Nossa, bem legal. foi. Foi ótimo, assim, foi aquele, assim, já vinha muitas pessoas me falando, mas estava naquele lugar de comodismo, assim, sabe? Tinha um Uhum. trabalho, eu trabalhava naquilo há muitos anos, achava que, muito difícil começar uma carreira novo, estava colocando várias dificuldades ali, e aí ele me colocou, me deu esse empurrão e foi incrível, assim, foi transformador. Aí de lá Que para cá legal. eu comecei a atuar, eu atuo aqui com brasileiras. Então, a língua passa a ser uma barreira por contação e dos cursos Sim. complementares, que são todos em inglês ou holandês, mas o atendimento à gestante em si, eu só atendo mulheres brasileiras. Às vezes os parceiros são holandeses, mas as mulheres são Mas é todas elas que brasileiras. importam, na verdade, ali, né? É. E para elas, com certeza, faz muita diferença. Bom, a gente Ai, começando a pensar em Holanda, né? A gente ouve muito, principalmente aqui no Brasil, que é a melhor assistência que a gente tem no mundo pensando em parto, na Holanda, né? Tem essa questão do parto domiciliar aí, né? Que é a visão que a gente tem, né?
que Uhum. quase todo mundo tem parto domiciliar, que quase ninguém tem parto hospitalar, é só quem precisa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre se é verdade, se isso é um mito, e como é que Uhum. funciona também no sentido de se vocês têm um sistema público de saúde, como aqui no Brasil, ou se todo Uhum. mundo tem um seguro-saúde que é obrigatório, como em outros países, como é que funciona? Tá. Tá, então, primeiro é sobre o sistema de saúde, aqui não existe sistema público de saúde. Então, todo mundo que reside de forma legal aqui é o nosso CPF aí no Brasil, né, que tem registro no país, tem por obrigatoriedade ter um seguro saúde. E aí, esse seguro, ele, óbvio, tem variações, assim como os convênios médicos no Brasil, tem ali os planos, diferentes planos, funciona igual aqui, tem os que vão cobrir mais coisas, os que vão cobrir menos, mas o serviço básico é coberto independente de qual hospital, não tem assim, cobre esse hospital, não cobre aquele, cobre essa clínica, não cobre aquela, cobre o serviço. Então, o serviço de Sim. parto, assim, normalmente, a assistência obstétrica básica, ela é coberta pelo seguro-saúde obrigatório. As pessoas Tá. que não têm seguro, aí essas pessoas têm que pagar a parte. E Mesmo pré-natal. mesmo pré-natal, parto, tudo. E aí as Uhum. clínicas que vão, eu chamo de clínicas, mas são coletivo de parteiras, tem vários Sim. espalhados pelas cidades e é, em todas as cidades. E aí você escolhe qual que você quer que te acompanhe na sua assistência, e aí cada um vai ter um preço diferente, enfim. Mas quando você tem o seguro, aí é isso o básico. E aí, em relação É coberto. aos locais de parto, já não é mais como era há uns anos atrás, de que a grande maioria das pessoas pariam em casa. Já tem mudado, mesmo na realidade holandesa, as mulheres têm optado mais por hospitais, as mulheres têm optado mais por analgesia também. E entre as brasileiras, ainda mais, a gente vê, assim, eu percebo pela minha prática também, as das colegas, que a maioria opta pelos hospitais também. Mas é sim uma opção, se você desejar parir em casa, gestações de baixo risco, né, de risco habitual e tudo mais, você pode escolher em casa. Tem algumas opções de casa de parto também, e o hospital. Os seguros tradicionais, assim, a maioria do seguro-saúde não cobre o parto no hospital se não tiver indicação médica. Então, Igualzinho no Brasil. se você for em casa, tá ok, o seguro vai cobrir a assistência da Sim. midwife, da parteira, vai cobrir tudo. Se você quiser parir no hospital sem indicação, você tem que pagar, o seguro não cobre. Isso na teoria. Na prática, a Sim. maioria das parteiras, quando percebem que a mulher tem esse desejo de parir no hospital, elas fazem uma indicação. Eu já vi casos de mulheres que tiveram que pagar o parto no hospital, sim, mas a maioria não paga. Até porque uma vez que está no hospital, a maioria acaba virando um parto hospitalar e tendo Tá. É. indicação. Aham. E Tá. aí o E você acha seguro que hoje, cubre. assim, por exemplo, há uns anos atrás, quanto. Há uns anos atrás, qual era a porcentagem de parto domiciliar que tinha e hoje, assim, foi uma queda muito brusca? E você percebe que Eu essa não sei cultura tá te falar, mudando fortemente, assim? eu não sei te falar o número, para ser sincera, não tenho essa informação, mas mudou muito, que as mulheres têm optado mais hospital, mas também esse número é influenciado pelo aumento de imigrantes no país. Então, Uhum. meio que junta tudo, né? As holandesas e os imigrantes tendem a buscar mais o hospital do que as holandesas em si. Bem, Mas bem eu não sei interessante essa questão do exatamente a convênio, porcentagem. né? Muito interessante essa parte do convênio. Cobrir o domiciliar e não cobrir o hospitalar se for baixo risco. Né? É uma cultura Isso, completamente isso. diferente do que a gente tem aqui. É, mas assim,
se você opta para parir no hospital e você pede uma analgesia, por exemplo, você vira alto risco e o seguro cobre, mesmo que foi Entendi, eletivo. Não foi indicação, entendi. foi eletivo. O seguro vai cobrir a analgesia e vai cobrir a sua, o Aí hospital o e todo o parto todo serviço como um também. todo. Entendi. A Débora perguntou assim, ó, boa É, noite. É boa noite porque eu acho que ela já tá por aí, né? Tenho uma dúvida. deve estar. Vou me mudar para a Holanda com mais ou menos 7 meses de gestação. É possível ter a cobertura do plano para terminar o pré-natal e fazer o parto? Acho que você tem alguma carência do gênero, ela quer saber se você sabe. Não, é possível sim. Uma vez estando aqui, ela na verdade pode já até dar entrada, se já tiver documento, já dar entrada no seguro, saúde e tudo mais, e ela já tem cobertura imediata do seguro para continuar o pré-natal e parto aqui. Algumas vezes já acompanhei mulheres assim que chegaram e aí chegaram grávidas e tiveram um tempinho acertar a documentação. A clínica espera você acertar a documentação para mandar o invoice, a fatura para o plano. Então, Entendi. elas dão um jeitinho, assim, é tudo uma questão de conversa. Eu já vi de um tudo, é possível. Elas não vão negar atendimento. O máximo que pode acontecer é elas fazerem você pagar as consultas e depois você pede reembolso para o plano. Mas é possível Tá. também que elas segurem de enviar a fatura para o plano e só enviem depois que você já tiver isso resolvido. E, Rê, eu queria saber também como é que funciona o pré-natal. Né? Quem faz o pré-natal, em que circunstâncias outros profissionais entram nessa roda do pré-natal? Porque aqui no Brasil, quem faz pré-natal é médico obstetra, né? Ponto. Uhum, E aí, eventualmente, no hospital, quem te recebe é enfermeira obstétrica, obstetriz, mas depois é o médico que assume, né? Queria sim. saber, inclusive, tipo, dentro dos hospitais, né, quem faz o pré-natal, quem que acompanhou o parto domiciliar e que se for para o hospital, se lá também é só um profissional ou se tem alguma mais de um profissional no hospital que também atua no parto. Então, funciona assim, organizadinho e organizado até o sistema de assistência obstétrica nesse sentido. Quando você engravida, você vai buscar essas clínicas que eu falei, que são coletivos de parteiras. Normalmente elas trabalham entre uma média de 5 parteiras por clínica. Essas Uhum. clínicas, elas atendem só gestação de baixo risco. E é o que a gente chama de seria a primeira linha de cuidados, parteiras de primeira Uhum. linha de cuidados. E existem as parteiras da segunda linha de cuidados, que são as que trabalham dentro dos hospitais, vinculadas aos hospitais. Elas Tá. são funcionárias dos hospitais, elas não são nada a ver com clínica. Então, tem as das clínicas da rua, assim, que você escolhe, e tem as de hospitais que atendem quando o parto vira um parto hospitalar por indicação médica, ou seja, vira uma assistência de alto risco, seja por Sim. indicação médica ou por analgesia, por exemplo. Então, você engravidou, a primeira coisa que você faz é buscar uma parteira de primeira linha de cuidado. Esse vai ser o seu contato inicial. Você nunca vai direto para o hospital. Você sempre vai Uhum. para uma parteira de bairro, vamos dizer assim. Tem ainda uma diferença entre essas parteiras de primeira linha, que elas têm umas que trabalham assim em clínicas, em 5, mais ou menos, e tem as independentes, que elas trabalham seguindo protocolos que elas quiserem, porque as outras têm alguns Hum. protocolos ali, e Sim. essas independentes, elas são mais flexíveis nos protocolos, então elas seriam equivalente às equipes particulares que a gente tem no Brasil, por exemplo, que Tá. são bem mais flexíveis, que é um tratamento mais um para um, de acordo Individualizar. com as necessidades e histórico daquela mulher. Se essas parteiras que são mais autônomas, se elas têm protocolos mais individualizados do que as parteiras que trabalham nas clínicas. Isso, exato. Porque existem alguns protocolos padrões que as das clínicas obedecem, por exemplo, bolsa rota mais de 24 horas,
elas já não são mais responsáveis pela gestante, elas encaminham a gestante para o hospital e a gestante vai ser Uhum. atendida lá e acompanhada. A conduta vai ser determinada pela equipe do hospital que vai atender a gestante. 42 semanas, se quiser continuar, ela não é mais responsável, que ela encaminha para o hospital e aí é lá. Então, e as independentes, as autônomas, elas são mais flexíveis. Elas vai depender de cada uma, porque elas não têm a necessidade daqueles protocolos. Mas Entendi. ambas são daquele primeira linha de cuidados, que atendem partos, gestações de baixo risco, né? Só. E Tá. aí, uma vez que você está ali fazendo seu pré-natal com elas, enfim, se você tem alguma indicação ou algum exame, anemia ou diabetes gestacional ou pressão alterada, qualquer coisa, elas também, durante o pré-natal, te encaminham para o hospital. E aí você vai passar a ser acompanhada pelo hospital. E no hospital vai depender se você. Algumas consultas podem ser com obstetra, outras consultas com parteiras do hospital também. Então, Entendi. você vai ter ali, depende do caso, depende do motivo pelo qual você foi encaminhado. Por exemplo, gestação gemelar é gestação de alto risco, né? Então, Uhum. ela começa com a parteira e quando ela descobre que ela está grávida de gêmeos, ela Ela já já vai. vai para o hospital. E aí ela não vai passar necessariamente com o obstetra todas as consultas do pré-natal. Ela vai passar com a parteira do hospital. E, eventualmente, o obstetra vai fazer ali uma consulta ou outra. O mesmo vale para Uhum. hipertensão, diabetes e tudo mais. No caso de diabetes, inclusive, se controlar a diabetes só com a alimentação, ela pode voltar aos cuidados da parteira, Ah, que continuar bom. sendo acompanhada pela parteira, só que o parto obrigatoriamente vai ser no hospital. Entendi. Tá. E quem Então, acompanha o parto domiciliar são essas parteiras da clínica? o, o parto cortou, não tenho certeza se você perguntou isso, mas quem acompanha o parto domiciliar Isso. é a parteira das clínicas, a parteira de primeira linha de cuidados. São elas que acompanham, e aí elas podem ou ter uma estudante, uma parteira assistente junto, ou se elas não tiverem, elas, quando estiver bem próximo ao parto, elas chamam o que a gente tem aqui que chama Kramzor, que é uma enfermeira para parto. Então, também é um serviço da Holanda de assistência, no caso agora pós-parto, também coberto pelo seguro de saúde, e aí a Uhum. quantidade de horas que você vai ter dessa assistência dessa enfermeira no pós-parto vai depender do seu seguro plano, enfim. Mas essa enfermeira, ela vem na sua casa no pós-parto por X dias, uma média aí de 7 dias, passa 6 horas mais ou menos, de 4 a 6 horas na sua casa, te Aham. ajudando com os primeiros cuidados com o bebê e também vendo se você está bem, se teve alguma laceração, se foi cesárea, alguma coisa, ela vai cuidar de você, as suas condições físicas de saúde para continua sendo responder. Então, ela reporta tudo isso para a parteira e ela, no caso do parto domiciliar, ela é chamada para o parto também. Mas já no final, para ajudar a parteira com os cuidados com o bebê, enfim, enquanto a parteira fica responsável pela mãe. Uhum. É, que o ideal é sempre ter duas na assistência, né? Principalmente no momento do nascimento, e aí ela vem essa segunda. Isso, Bem isso. legal. Se ela não Tá. tem uma assistente lá, uma parteira auxiliar ou uma estudante, já vi também alguns casos chamarem estudante, enfim, aí ela chama a sua enfermeira, que você, como gestante, já deve contratar ao longo da gestação. Então, você Ah, tá. contrata, mas se você vai usar depois, você tem que contratar logo, até porque pode não ter disponibilidade, enfim. Nossa, bem É legal. mesmo o mesmo esquema das parteiras. Tem algumas que trabalham em coletivo, que aí Uhum. você contrata, você não sabe qual que vai atender você no pós-parto, vai ser a que estiver disponível.
E tem as independentes também, que trabalham sozinhas, que aí é um contrato solo. E o mesmo vale para as parteiras também do coletivo, você vai passar o pré-natal sendo acompanhada por todas. Então, elas meio que fazem um rodízio para que você conheça Sim, todas, porque no dia do parto é a que estiver de plantão que vai te atender. bem legal. E elas, Tá? eu não sei se você chegou alguma, não sei se você já acompanhou o Brasil alguma vez. Quando elas vão para o parto domiciliar aqui, as parteiras, um parto domiciliar planejado, elas levam um monte de coisa. Né? Tipo, elas têm, né? Se aí também tem essa estrutura assim bem estabelecida do que elas precisam levar, até mesmo por conta de alguma emergência. Tem, sim, elas levam todos os equipamentos de respirador, equipamentos de Uhum. emergência, tudo isso. Elas montam, quando o parto está se aproximando, o nascimento está se aproximando, elas montam tudo, um aparato na casa ali, normalmente longe dos olhos da gestante, elas têm esse cuidado, assim, de se tiver um espacinho ali que é separado da onde a mulher está, elas montam tudo e tem todos os equipamentos de segurança de socorros necessários. Elas têm, sim. Legal. Aqui, assim, a tranquilidade é que raramente a gente vai ter trânsito para uma possível transferência. Normalmente os hospitais são muito próximos. Tem um ponto negativo que quase ninguém tem carro, então pode ir de um Uber, mas na emergência chama-se Sim, ambulância ou a própria parteira transfere no carro dela. Mas tá. é muito raro, assim, precisar de uma transferência de emergência, porque elas Sim. são muito cautelosas no sentido de antecipar o problema e transferir antes. E aí, quando vai para o hospital, Rê, como é essa assistência no hospital? Ainda é possível manter, né? Pensando, né, no que a gente conhece como, tipo, ainda é possível manter uma humanização nesse atendimento? Ou quando no hospital a gente Uhum. já passa a ter aquele parto mais tradicional que a gente conhece aqui? É. Então, uma vez que você chega no hospital, aí tchau para sua parteira, porque Ela não precisa, entra. ela não entra. A menos que seja um parto natural, vamos dizer assim, ainda é um parto de baixo risco, que foi a sua opção ir para o hospital. Aí ela vai, aí a sua parteira da clínica vai com você e fica com você enquanto esse parto for natural. Esse parto sofreu qualquer intervenção, aí ela já sai. Ocitocina sintética, analgesia, ela já não é mais responsável, ela vai embora. Salvo Tá. exceções. Algumas dessas parteiras independentes, que trabalham em protocolos diferentes, elas podem ficar. Só que elas não vão ser Uhum. responsáveis. Elas não Elas assinam só vão mais pelo estar seu cuidado. presentes. Ela só tá ali para te dar o conforto e ser uma cara conhecida, mas ela, Uhum. por padrão, não. Por padrão, elas vão embora e você fica responsável pelas parteiras plantonistas do hospital. E aí é plantão, igual o SUS daí, né? Eu acredito que muda Uhum. plantão. Se você estiver lá ainda, Não, você vai o ver privado também, no geral. assim. Então, uma vez que você chega no hospital por indicação ou porque você quis analgesia, e aí você entra nesse sistema de parteira plantonista do hospital, aí começa a ficar um pouquinho mais na sorte, porque vão ter profissionais que vão ser super pacientes e tá tudo bem, esperar e ter paciência e tudo mais, e vão ter outros que vão seguir aquilo ali. Não, parto bom é parto rápido, não está Uhum. evoluindo, vamos pôr ocitocina, vamos romper bolsa, vamos fazer isso. E aí começa a cascata de A cascata de intervenção. intervenção. Tem, Mas ainda tem assim, sim. rola ainda assim aquela questão só, né? Só entre aspas, né? Mas, tipo, é mais essa questão de intervenção ou umas violências obstétricas, como a gente tem aqui também, por exemplo, né? Tipo, Cristeler, Epísio, ou até violências verbais e emocionais nesse sentido, ou não. Nesse sentido é mais tranquilo. Então, Cristeler eu nunca presenciei, mas já ouvi casos poucos, acho que eu vi uns Uhum. dois, de mulheres que tiveram. Epísio tem.
não é não tão incomum. Já ouvi vários que tiveram, especialmente com o uso do vácuo. Eu tenho a sensação que eles são muito, muito, muito resistentes ao uso do vácuo sem epísio, muito mesmo. Uhum. Posição parir deitada, na opção da mulher. Ela pode até escolher a posição durante os puxos, mas na hora Sim. que está mais perto, deita a mulher. Isso eu diria, Sim. 99,9% no Mas aquele, hospital. tipo, deitada litotomia mesmo ou deitada semi-sentada rola? Deitada semi-sentada rola. De colocar a Menos pior. perneira ali, de colocar a perneira não é comum. Ah, tá. Só quando tem necessidade do uso do vácuo, aí elas põem. Aí elas põem. Uhum. Mas puxo guiado, aí eu diria 100%. Eu ousaria dizer Pensa. 100% com as parteiras do, assim, de E aí grito, entra muito de... o papel do médico já no hospital também. Oi? Entra muito o médico no hospital também, a maioria das vezes. Então, não. Enquanto Não. a parteira está confortável com a situação, ela conduz. Ela conduz mesmo em casos de pré-eclâmpsia, em casos mais indicações mesmo, clínicas que a mulher tem que ser bem assistida, é a parteira e a enfermeira que acompanha, a menos que a situação comece a entrar ali numa situação fora do confortável. Bebê Sim. já em estresse ou mãe apresentando alguns sinais estranhos, aí a parteira chama a presença do obstetra, da obstetra de plantão. Mas, assim, eles não dão a cara ali, os obstetras, mas eles acompanham todos os quartos por relatórios. Eles acompanham o resultado do cardiotoco, que o momento que elas entram em assistência hospitalar, elas já têm que usar cardiotoco de forma contínua, então os obstetras O tempo acompanham todos todo. os casos o tempo todo. O E tempo todo. tem cardiotoco sem fio aí? Tem alguma coisa tipo mais tecnológica do que aqui ou também aquele trambolho? Não são todos os hospitais que tem, e nem todos os quartos nos hospitais que tem, mas tem sem fio sim. Tem sem fio. Alguns hospitais têm um quarto com banheira, por exemplo, dois quartos com Uhum. banheira, e aí dá para usar também, mas não é por padrão. A maioria vai ser ainda com fio e muito erro Sim. de relatório, assim, de cardio-topo, e aí acaba que as contrações não estão rolando, não está tendo contração, vamos entrar com ocitocina. E a gente está vendo que as contrações estão Então acontecendo, ali, cardiotopo né? não está É porque medindo. a toco, ela é bem ruim, na verdade, né? A toco não É uma dá até para você ter uma intervenção que ideia, mas não é parece uma coisa que te inocente. dá uma questão ali assim de quanto realmente é potente aquela contração do que você realmente fazer uma avaliação tipo manual, né? Então, E elas não ficam no quarto, né? Acontece que o casal fica sozinho no quarto ali, ou a gestante com qualquer que seja o acompanhante, a doula, enfim, ficam sozinhos. E a enfermeira vem vez ou outra, e a parteira mesmo quase nem vem, assim, ela só vem quando precisa mesmo fazer um exame de toque ou fazer alguma outra avaliação, ou tomar alguma decisão, sugerir alguma coisa, mas no geral é a enfermeira que vem e tal, e é batata, a gente sabe como é, a mulher tá ali, tá concentrada, tá quietinha, as contrações bombando, delícia. Chegou a parteira para falar alguma coisa, ou a enfermeira que interrompe, que acende luz, as contrações param, daí elas acham que tá claro. falando a verdade. E o parto domiciliar, ele é realmente Hum. assim humanizado ou também rolam tipo uns pulsos dirigidos, umas coisas nesse sentido, assim, ou não, é uma assistência realmente bem legal sempre. Porque assim, não é porque é domiciliar que é uma coisa maravilhosa, até aqui, né? Uhum.
Então, isso vai depender muito. Primeiro, assim, de fato é mais tranquilo, é mais fácil você conseguir uma assistência mais hands-off, né? Uhum. Tipo, senta na mão e deixa a mulher ali, é mais fácil, mais provável. Mas depende muito da parteira que você escolheu. Então, quando você escolhe essas equipes, essas clínicas, você precisa saber que elas vão ter ali um protocolo bem rígido. Então, é até difícil você conseguir o parto domiciliar com elas, porque tudo tem que estar muito redondinho, muito Seria uma redondinho. casa de parto no Brasil, na verdade. Tem que estar assim, tudo Jesus amado. Você tem que estar X tempo, não pode ter bolsa rota, não pode ter nada, assim, não tem que estar 40. Depois, quando chega 41 semanas, elas já começam a te pressionar, já começa, às vezes com quase 41 já querem descolar a membrana. Então é muita falta de paciência. Pede alguns exames, às vezes, que aí a gente fica mais. O líquido tá baixo, ou o líquido tá alto. A Sim, gente fica, mas será? Precisava, sabe? Então, sim, é possível o parto ser bem tranquilo e ser respeitoso em casa. As mulheres, quando optam por parir em casa, elas podem alugar a banheira, a uhum, piscininha, né, de parto e tal. Então, as chances delas conseguirem parir na água maior também e tudo mais. E tudo isso é conversado antes com as midwives inteiras. Mas, ainda assim, elas tendem a ser bem rígidas e intervencionistas. Então, acho mais pouco provável que você consiga o parto domiciliar do que se conseguir o parto, beleza. Eu acho que vai dar certo. A chance de sim. ser tranquilo, beleza. Mas é muito redondinho. Por isso, se você deseja muito parto domiciliar, eu optaria por essas parteiras que são mais flexíveis. São mais Elas autônomas. As autônomas, elas são bem mais tranquilas nesse sentido e tendem a respeitar mais. Só que, ao mesmo tempo, elas dão muita autonomia para a mulher. No geral, a assistência no geral aqui, ela dá muita autonomia. Então, assim, elas têm ali o padrãozinho. Você vai fazer esse exame. E aí, se a mulher quer mais do que isso, ou quer algo diferente disso, a mulher tem que ir ali atrás e ela pedir, ela se informar e ela Uhum. questionar e tudo mais. Já as parteiras independentes são mais ainda. Então, tipo assim, é você que sabe. Você quer fazer, faz, não quer, não faz. Elas são bem mais tranquilas, dão muita, muita autonomia. Elas não tutelam a mulher, elas respondem tudo que você pergunta. Mas Mas a você tem que decisão é perguntar. sempre tem que perguntar. Por exemplo, aqui não se faz curva glicêmica por padrão em todas as Tá. mulheres. Então, não é um exame padrão da assistência obstétrica, não está lá no checklist de exames que você vai ter. Como tá aqui, né? As Como é para ser brasileiras, aqui. exato, as brasileiras são loucas, porque a gente está acostumada com isso. E é uma influência do nosso país também, né? Sim, pode Então, ser, claro. Alimentação, é muita coisa que envolve, né? aqui elas fazem provavelmente porque precisa fazer, porque pelo padrão de vida que as mulheres seguem aqui, quase que não tem ninguém desenvolvendo diabetes gestacional, então não vale a Ai, que pena legal. fazer. Mas as brasileiras, sim. Então você tem que pedir, você tem que questionar, vai pedir por espontânea vontade se você apresentar algum risco, ou hereditariedade, ou Sim. algum sinal durante a gestação. Então, assim, você tem muita liberdade aqui, e isso, às vezes, quando a gente vem de uma cultura e a gente está acostumado a ser tutelada pelos obstetras, Sim, pelos médicos no muito. geral, assusta um pouco, assusta. Mas isso é bom, essa cultura é muito boa, na verdade. E, Rê, quero que você me conte agora o papel da doula, né? Como é que você trabalha aí, qual é a tua liberdade, se como no Brasil, por exemplo, em São Paulo, a doula faz mesmo toda a parte de educação perinatal e atuação no parto também, se vocês entram em hospital, se vocês não entram, se a maioria tem doula, se não tem. Me conta também agora sobre o teu papel aí. Então,
quando eu comecei a doular aqui, eu sei que já tinham tido doulas brasileiras atuando na Holanda, mas no momento que eu iniciei, não doula brasileira atuando. Eu soube Uhum. de uma, mas ela estava em licença maternidade, estava gestando, enfim. E o que começou eu e uma outra doula, a gente meio que começou ao mesmo tempo, quase juntas. A gente teve que carpir o terreno, assim, sabe? Começar todo um trabalho do zero de educação das mulheres brasileiras para que elas soubessem o que é, e focada nesse público, então eu não tenho muita informação sobre como que é com as doulas holandesas, por exemplo. Mas tem bastante doula holandesa, bastante doula que trabalha com imigrantes no geral, e elas têm, assim, pelo valor que elas cobram, inclusive, eu sinto uma valorização muito grande das pessoas no geral. Bom. Com as brasileiras, como eu falei, a gente começou praticamente do zero, mas o que eu percebo em relação à aceitação é que é 100%. Eu tive, acho que uma vez, uma resistência, assim, uma sensação de passivo-agressivo com uma parteira, porque ela não estava num bom dia, mas foi assim, uma única vez só. Foi Eu muito nunca pontual. tive. Muito, muito. Eu nunca tive nenhuma grande resistência. Muito pelo contrário, às vezes mesmo no hospital, quando a gestante é transferida para o hospital por qualquer que seja e fica lá com as parteiras plantonistas, elas gostam também porque tende a dar menos trabalho para elas. Então a Sim. família, o casal chama menos a assistência das enfermeiras e tudo mais, elas ficam bem mais tranquilas de deixar o casal sozinho lá no quarto, enfim. Então, assim, eu sempre senti uma receptividade muito boa. A entrada de hospital não precisa de registro, não precisa comprovar nada, não precisa de nada. Você chega no hospital, se você já sabe qual é o quarto que a sua gestante está, às vezes você vai direto, nem passa na recepção, já entra no quarto. Entendi. A Alguns. Jennifer perguntou aqui, ó, boa tarde, sou dona do Brasil e vou me mudar para a Holanda. Leva a gente na mala, Jennifer, por favor. É, posso atuar como doula com o curso que eu já tenho? Então, tem aqui uma associação de doulas da Holanda, que se você Uhum. quiser se regulamentar direitinho e tudo mais, você pode entrar em contato com a associação e tem lá no próprio site deles os requerimentos para você se associar e ser uma doula associada e registrada na Associação de Doulas na Holanda. Mas, e você pode atuar como doula, tendo o registro, tendo sua empresa aberta aqui. Eu abri minha empresa, não precisei vincular ou comprovar que eu sou associada à Associação de Doulas. Então ela pega o Então, diploma dela daqui do Brasil mesmo, abre uma empresa. Vocês têm empresa aí é como uma profissão mesmo. tem empresa. Na verdade, não tem, no lugar onde a gente abre empresa, não tem o código de doula lá ainda. Uhum. Não existe ainda. A Associação de Doulas está lutando ali para colocar esse código lá. Mas existe lá um código X que todas as doulas, eles acabam registrando todas as doulas sobre esse código, e aí você pode abrir sua empresa. Eles não pedem certificado, eles não pedem nada. Então, assim, se você quiser fazer o negócio certinho e se ambientar e estar dentro da comunidade, eu iria pelo caminho da associação, de tentar se validar lá com a associação, se registrar lá, até porque seu nome fica lá, quando as pessoas quiserem procurar doula, procuram por lá também, enfim. Mas Uhum. você pode também abrir sua empresa e começar a trabalhar, tendo cliente, por que não? E vocês fazem a parte de educação perinatal também? A Débora perguntou, né? Quantas vezes durante a gestação consulta com. Bom, no Brasil depende do pacote, no mês, né? Perinatal, parto, com a gestante, tudo. E aí, como é que funciona? Quem dá esse suporte são as parteiras ou são as doulas?
Quantas consultas tem? Eu não entendi se é com a doula ou com a parteira, a pergunta. Ela quer saber com a doula, como é que funciona durante a gestação com a doula na Holanda. Então, vai variar muito de doula para doula. Hoje aqui, como eu falei, quando começou eu e mais uma menina. Hoje nós somos em 4 ou 5, se eu não me engano, doulas atuantes. Ainda é muito pouco, bem pouca gente. Se eu não me engano, acho que 4 ou 5 que estão atuando agora. Uhum. Então, cada uma vai fazer do seu jeito, assim, não tem, a gente, como somos muito poucas, todas trabalhamos sozinhas, então não tem, assim, uma associação das doulas de Amsterdã, igual tem a Associação das Doulas de São Paulo, a Associação das Doulas de não sei aonde, que aí meio que segue um padrão. Aqui somos muito poucas, então é muito independente, cada uma faz do seu jeito. Mas vocês fazem educação perinatal. Fazemos educação perinatal, fazemos desde a gestação, explica tudo, meio que a mesma forma que faz no Brasil também, tanto o suporte de informação, explicando também quais são as opções e direitos, tudo isso que a gente falou agora de forma bem resumida, a gente passa por isso com elas também, e o resto também de fisiologia do parto, tudo isso a gente faz também. Eu Legal. sinto, acompanhando até pelo grupo da onde a gente se conheceu e tudo mais, Uhum. eu sinto que é muito parecido, assim, na verdade é igual, são outros, Entendi. são diferentes, vocês têm desafios, a Sim, gente tem claro. outros aqui, mas o preparo com a gestante, o preparar a família e tudo mais, é muito, muito comum e é igual, assim. E daí a Débora perguntou assim, ó, quando a gestação é mantida com a doula da clínica, o parto pode ser na clínica ou é sempre em casa? Desculpa, não entendi. Só primeiro, Débora, a gente tem que separar muito bem uma coisa da outra. A doula é uma profissional que trabalha preparação para o parto, educação perinatal, e é como se fosse uma acompanhante treinada para o parto. Né? Então a gente leva a conforto e alívio para a dor para as gestantes, conforto emocional, e a gente não faz nenhum tipo de procedimento técnico. Quem atua nas clínicas são as midwives, que são as parteiras, que aqui no Brasil são as enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Então são profissionais diferentes. A Rê e eu somos doulas, né? Então a gente não faz toque, não faz pré-natal, a gente não faz ausculta, não prescreve exames, não lê e passa diagnóstico, nada disso. A gente trabalha de uma Uhum. forma de levar informação para as mulheres, elaborar plano de parto, pensar no planejamento do parto. Então a sua pergunta, na verdade, é se quando o Natal é com a parteira da clínica, se o parto pode ser na clínica ou é sempre em casa se não for hospitalar. A clínica tem lugar para parir, por exemplo? Não, não tem. A clínica é só como se fosse uma casa, uma sala, não Uhum. tem nenhuma estrutura de parto, não. É ou na casa da gestante, ou nas casas de parto, ou no hospital. E a casa de E parto aí é como aqui, tipo, é a mesma coisa que um parto em casa, só que é no outro lugar. varia. Tem o que a gente chama até de hotel de parto, que é como se fosse um hotel. E aí tem um hotelzinho pequenininho, assim, tem 2 andares, tem os quartos com suíte, aí tem a banheira e tudo mais, que é só isso, que é zero vinculado ao hospital. E tem as Uhum. casas de partos que são vinculadas ao hospital. É no mesmo prédio do hospital, no mesmo andar da maternidade, inclusive, só que é uma ala separada, onde o quarto não tem todos os aparelhos de primeiros socorros, todos os aparelhos de incubador, essas coisas assim, não tem no Uhum. quarto. Os quartos normalmente têm banheira, esses das casas de partos, do hospital nem sempre tem. E lá só pode também gestação de baixo risco. Não pode, por exemplo, analgesia, só o gás. Tá. Aquele gás E hilarino aí, que pode. se for nessa casa de parto do hospital, o seguro cobre se for uma opção da mulher ou não? Ele entraria como um hospitalar.
O seguro não cobre casa de parto e não existe indicação da parteira para dar aquele jeitinho da parteira Entendi, indicar como ela faz com o hospital. Na casa de parto, não. Uma vez que você escolhe a casa de parto, você tem certeza que você vai pagar. entendi. A gente tem 10 minutos. E aí eu queria saber da recepção do recém-nascido. Uhum. É, Ela é aqui é como aqui no Brasil, bem. aquela recepção padrãozona, violenta, ou não? Ele já tem uma coisa muito mais humanizada, tipo, não faz mais aspiração, e, né? É aspiração, colírio, as vacinas, vitamina K, separação, berçário. Não, não existe berçário aqui. O bebê só sai de perto da mãe se for realmente precisar de uma UTI ou uma assistência assim. Na Uhum. recepção do recém-nascido, eu ousaria dizer que sim, temos orgulho de estar aqui, porque é bem, eu acho, bem humano, assim. O bebê se direto pro peito da mãe, pro colo, e lá ele fica por horas e horas e horas. Às vezes a mãe é esquecida lá, todo mundo vai Alguém embora, pode assim, pegar essa criança, por favor, que eu preciso ir no banheiro? é, é bem, bem legal, assim. Eles Ai, nunca vi aspirar um bebê, nunca vi aspirar. que bom. Nem bebê que nasceu ruinzinho, assim, não vi aspirar. Já vi bebê nascendo ruinzinho e eles deixando primeiro no colo da mãe, esperando o cordão de pulsar para depois dar assistência para o bebê, dando ali as primeiras assistências no colo da Sim, mãe claro, e mas. depois dando assistência de fato para o bebê do lado. E assim, todos os quartos, quando está no hospital, os quartos têm aquele bercinho com aquecedor, com respirador, com esses primeiros Uhum. socorros que são importantes, já tem no quarto da mãe. Então, na maioria dos hospitais, pelo menos, né? Tem alguns hospitais que são menorzinhos que não tem. Mas a grande maioria dos hospitais tem já isso junto no quarto, então o bebê não precisa nem sair do quarto da mãe, a menos que precise de um cuidado mais intensivo. Uhum. Cordão, não tem colírio, não existe essa do colírio. E a Ai, que vitamina bom, hein? K, e a vitamina K é sempre opcional. As enfermeiras vão perguntar para os pais se eles autorizam, e é em Uhum. gotas, não é em injeção. Ah, é sempre a Eles oral. dão, eles dão em gotas, e aí você tem que continuar o tratamento com a vitamina ao longo dos próximos dias, né? Uhum. E A assim, X. Pode falar. o bebê nasce, ele vai lá para a mãe, fica lá peladinho e tal. Aí todo mundo sai, a equipe sai do quarto, deixa a mãe com o bebê lá, e o pai, o parceiro, enfim. E aí, depois de mais ou menos uma hora no mínimo, eles voltam para checar o bebê, pesar e Uhum. olhar o bebê e tudo mais. Então, e aí colocar uma fralda, alguma coisa. Então, a primeira hora é sagrada também. Ai, que bom. A Xê Souto perguntou a partir de quantas semanas contrata uma doula. Aí eu não sei dizer se é onde é que ela tá, se ela tá no Brasil, se ela tá na Holanda, mas acho que é mais ou menos parecido. A maioria nos procura, ao menos aqui no Brasil, entre 14 e 25 semanas. Mas eu costumo dizer que enquanto o bebê tá na barriga, dá tempo de procurar uma doula e ter alguém do nosso lado. É, aqui eu acho que tem uma diferença um pouquinho, talvez, em relação ao Brasil, por conta do desconhecido do sistema. Então, quando a mulher ela não tem muitas conhecidas que tiveram filhos e ela está aqui há pouco tempo ou qualquer coisa, ela vai te procurar. Eu já tive gestante que me procurou quando estava tentando engravidar, antes de Ah, engravidar. uhum. Então, não é tão incomum. Então, assim, eu tenho a sensação que aqui elas procuram mais cedo isso, porque elas, Renata, tô grávida, fiz o teste e agora, me ajuda. Não necessariamente a gente vai fechar com elas nesse início. Eu, Sim, particularmente, oriento ali o básico que ela precisa para ela dar um norte ali no início, por mensagem mesmo, enfim, para que ela respire, entenda que ela está grávida e aí só depois a gente volta a conversar, sim. porque acho que é um momento de muito turbilhão para você tomar uma decisão assim, né? Tipo, eu quero Com essa certeza. do. Mas tem umas que já te escolhe antes. Aí a gente acata do comecinho. Mas É, não tem muito certo.
Aqui no Brasil acaba sendo bem comum chegar muita gestante pra gente com 30, 32, 33 semanas, porque foi nesse período que percebeu que não ia conseguir o parto que queria, sem ter alguém que realmente trabalhasse com parto normal do Douglas nessa época para ajudar a sair do buraco, sabe? Como é isso praticamente é muito mais raro de acontecer, elas que acabam procurando mais cedo porque é mais comum também. Sim, Ah, fica a dica, a Holanda, falou que você é a doula amada dela. minha amada. E o bom A aqui é que a Souto gente faz um monte falou, de amiga, né? Porque as sim, gestantes viram amigas. a Xê falou que ela tá na Itália. Xê, deve ser muito parecido, tá? Geralmente a gente acaba procurando doula. Se você procurar, é melhor. Né? Eu acho que no Brasil mais ainda, porque no Brasil muitas vezes envolve uma programação antes para você conseguir ter um parto bacana. Mas na Itália é parecido e deve ter alguma doula brasileira na Itália. Se você, inclusive, se conseguir alguém, você me avisa, porque eu tô procurando alguém também. Me Mas é manda isso, eu acho que mensagem essa é que fácil. eu tenho uma amiga que acabou de parir na Itália recentemente. Óbvio que a Itália ainda é um país pequeno, mas tem aí as regiões diferentes, então vai depender de que lugar que você está na Itália, ela vai poder te ajudar com alguma indicação ou não, mas de repente, pelo menos algum norte, eu posso tentar ajudar em contato com essa amiga. Eu conheço a Xia, acho que a gente trabalhou juntas há muitos anos. Me manda uma mensagem que eu te ajudo a achar uma doula aí. Procurando a gente acha, porque gente tem brasileiro em todo canto, tá? Tem, com certeza tem. Com certeza vai ter uma doula brasileira em algum lugar. Vai. Rê, tá bem no finzinho do nosso tempo. Muito obrigada. Ai, adorei, Mari. Amei, amei. Acho que desconstruiu muita coisa também, da gente ter essa sensação de perfeição, sabe, do sistema. A gente vê. É, Você tem ideia de qual que é a taxa de parto normal na Holanda hoje? devia ter pego esse número, né? Fui muito Não, errada, relaxa, mas depois você me passa. vou te passar. Mas, assim, uma coisa que é interessante é que o parto, a cesárea, ela não é uma opção, né? Em nenhuma situação. A menos que você já esteja em trabalho de parto e esteja ali muito tempo e insistir muito, porque não tem evolução ou qualquer coisa, aí eles podem te encaminhar. Mas a cesárea eletiva não é uma opção. Só realmente necessárias mesmo, porque isso é uma coisa muito cultural, né? De É. não ser uma A menos que opção. você Você tenha pode cesárea optar por uma anterior. anestesia, mas. É. Se você tiver cesárea anterior, você tem a opção de escolher e agendar sua cesárea, segunda ou terceira Ah, cesárea. entendi. Mas a Mas do primeira não. contrário, não. Isso é muito legal. Acho que Adorei. traz uma questão cultural muito importante, né? No Brasil, isso se perdeu. Com certeza. Muito Falaria por obrigada. horas aqui. Eu também. Muito obrigada, foi ótimo. Amanhã eu Adorei, vou falar com obrigada. a Ângela, dos Estados Unidos, Nova York. Também bem Legal. experiente, bem legal. Muito obrigada, foi ótimo. E a Vou gente vai se adorar falando. acompanhar a série. Um beijo, Vamos, Mari. obrigada. A gente Obrigada. tem muito lugar legal. E muito obrigada, Rê. De verdade, foi perfeito. Um beijo. Tchau. Beijo, obrigada.